Fala galerinha linda do nono ano, professora Camila, aqui com muitas saudades de todos vocês. Vocês sempre disseram que a sala de aula deveria ter câmeras para filmar minhas caretas estranhas. Parece que o sonho de vocês virou realidade, mas já vou avisando, prometo que vou me comportar. É bem difícil para a professora ficar aqui sentada em minha cadeira para transmitir uma mensagem a vocês, porque normalmente eu estaria andando pela sala de aula enquanto falo e deixando todos vocês tontinhos. Mas, como já disse, o momento agora é de paciência, porque precisamos tomar conta de todos os nossos familiares e também da população. Já lavaram as mãos hoje? Porém, nada de deixar os estudos de lado. Pensando nisso, vocês receberam uma pequena listinha com alguns exercícios e neste vídeo darei algumas dicas para a resolução dos mesmos. Assim, faremos uma pequena revisão do conteúdo que já abordamos em sala de aula, combinado? Os primeiros exercícios da lista trabalham com interpretação textual. Então, muito cuidado com a leitura dos enunciados, hein? Leiam o texto, desvendem as informações, interpretem os enunciados e aí sim partam para as respostas, ok? Nada de sair por aí chutando qualquer resposta. Vamos investigar cada detalhe do texto. Na sequência dos exercícios, voltamos ao tema das fake news e agências de checagem. Aliás, o momento em que vivemos atualmente acaba por proporcionar um boom de notícias falsas. Eu aposto que todos vocês estão sendo constantemente bombardeados por notícias que não são tão verdadeiras assim. Aí vale aquele passo a passo da checagem. Recebi uma informação, não tenho certeza sobre a veracidade da informação, eu vou atrás. A pesquisa é a sua arma de combate às fake news. E como mesmo eu faço essa pesquisa? Procuro em fontes oficiais, busco por outros canais que também tenham transmitido uma determinada notícia. Procuro nas agências de checagem, dou uma olhada nas manchetes, aquelas manchetes muito sensacionalistas que preveem aí um fim do mundo. Opa! Todo cuidado é pouco, sensacionalismo demais já demonstra pra gente que aquela informação é no mínimo duvidosa. Então, pessoal, não esqueçam, informação é a sua arma contra as fake news e sabemos como lidar com elas, pois já trabalhamos isto em sala de aula. Vocês mesmos já criaram suas miniaturas de agências de checagem e aí nos exercícios eu peço a vocês que levantem alguns históricos dessas agências, como a Lupa, Aos Fatos, Boatos.org. Levantem esses históricos e digam se essas agências trabalham ou não com etiquetas, lembram? Aquelas etiquetas que demonstram pra gente se as informações contidas em uma determinada notícia são verdadeiras, exageradas, falsas ou outras tantas determinações. E seguindo para a nossa linda, maravilhosa gramática, que todos vocês amam de paixão com toda certeza. Bom, a nossa matéria presente aí na folha dos exercícios aborda a questão dos verbos de ligação, os verbos de ligação e seus efeitos de sentido. Primeiro de tudo, precisamos relembrar a diferença entre o verbo de ligação e o verbo significativo. Lembrem-se, verbo significativo já começa por desenhar na mente daquele que o observa um determinado significado, ainda que esse verbo precise de um complemento, o objeto, ou não, ele já traz para você um sentido. Já o verbo de ligação não traz sentido nenhum, ele precisa de um outro elemento que, na verdade, construirá todo o sentido do período. E aí, por exemplo, Camila, a professora, está contente. Esse verbo estar não transmite sentido algum.
é a palavrinha contente que vem atribuir aí a Camila um estado, certo? Então o verbo estar aí é vazio de significado, ele não tem sentido. Agora, se eu digo que a professora Camila quer bolo, o verbo querer, ainda que precise do complemento bolo, já traz pra gente um determinado sentido do que a professora precisa. Sim ou não? Então, o verbo significativo já possui sentido. O verbo de ligação não tem sentido, ele funciona apenas como um elo entre um sujeito e uma determinada característica. E para relembrar um pouco essa questão dos efeitos de sentido nos verbos de ligação, e já vou avisando, não vou usar o nosso famoso bolo de chocolate. Hoje já tomei o meu café, não estou com fome e, portanto, não usarei nenhum exemplo de comida. Combinado? Bom, vamos ver então essa questão do estado. O primeiro, o estado permanente. O estado permanente mostra pra gente que aquilo é algo que permanece da mesma forma. Por exemplo, se eu digo a língua portuguesa é linda, esse verbo ser demonstra pra gente que a língua portuguesa sempre foi e sempre será linda, maravilhosa. Pronto, é um estado permanente. Depois, nós temos a questão do estado transitório. Esse estado transitório vai demonstrar pra gente que aquilo é passageiro. Por exemplo, estamos todos em quarentena. Esse verbo estar demonstra pra gente que naquele momento ainda estamos em quarentena, mas essa situação tende a mudar, portanto, isto é transitório, vai passar, certo? No estado mutatório, nós temos algo que apresenta uma mudança em relação a algo anterior. Por exemplo, a professora Camila ficou animada com a aula online. Isso quer dizer que a professora Camila, que antes estava tristinha, ficou animada ao gravar a sua aula. Portanto, o estado desta professora foi modificado, mutatório, tudo bem? E aí, na sequência, temos a questão da continuidade de estado. O próprio nome já diz, é um estado que continua por um tempo determinado. Por exemplo, a professora Camila continua com saudades de seus alunos, ou seja, ela já estava e ela continua com essa saudade. Isto ainda continuará, tudo bem? E por fim, nós temos o estado aparente. No estado aparente, nós temos a aparência em relação a algo. Por exemplo, os alunos parecem atentos à aula. Isso quer dizer que para a professora Camila, esta professora julga que seus alunos estão atentos à aula. Portanto, o estado aparente. Tudo bem? E não se esqueçam, nada de sair por aí decorando nenhuma tabelinha com verbos de ligação, porque nós já aprendemos que às vezes até mesmo verbos significativos podem desempenhar a função de verbo de ligação. Então, sem decoreba, ok? Entenda se o verbo está lá trazendo algum sentido ou se ele apenas está funcionando como uma ponte de ligação e aí desempenhando o papel de verbo de ligação. E com relação à regência verbal, o que não podemos esquecer é que se um verbo é usado como transitivo direto ou transitivo indireto, ou mesmo intransitivo, podemos modificar todo o sentido daquilo que queremos dizer. Então não se esqueçam, uma preposiçãozinha pode modificar totalmente o sentido de um enunciado. Por exemplo, eu deveria perguntar a vocês, estão todos assistindo muitos filmes? Ou eu deveria perguntar, estão todos assistindo a muitos filmes?
Temos algum produtor por aí? Algum roteirista? Pera. Só lá no 4º bimestre, quando vocês produzem os vídeos para a professora Camila. Agora não. Ninguém está assistindo no sentido de auxiliar, de ajudar a um filme. Portanto, vocês estão assistindo a um filme. Vendo, observando esse filme, ok? Então, pessoal, é isso. Me despeço por aqui para que esse vídeo também não fique tão extenso assim, com abraços saudosos e beijos à distância. Mas logo estaremos todos juntos novamente. E, já aviso, não quero receber nenhuma figurinha minha no WhatsApp, ok? Beijos!